Para discutir esse assunto, eu recebo a doutora Natália Gurgel, ela é psiquiatra, vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo. O Michael e o Adley, que vão contar para a gente a história de vida deles, né? Um depoimento muito importante, que eles tiveram um momento da vida que fizeram uso de drogas, e você vai ver o que aconteceu com cada um deles, né? Onde que eles chegaram, mas hoje eles viraram uma página, né? Isso é uma história de superação, inclusive. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. O Adley, conta pra gente, você tinha 18 anos. 18 anos de idade. E o que te levou para as drogas? Curiosidade, né, de ver como que é. Meu tio era polícia, né? Então ele sempre falava comigo, e aquilo ali, em vez de entrar na minha mente como um alerta, não. Eu tive a curiosidade de saber como é que era, né? E acabei, com 18 anos, eu saí da casa dos meus avós, quem me criou foi os meus avós, né? Até essa idade de 18 anos, e fui para o bairro da Penha, né? Então, comecei a morar ali com minha outra avó, por parte de mãe, e ali eu vi as pessoas usando a maconha e deu vontade de usar, né? Por curiosidade, usei a primeira vez, usei a segunda e me engajei nisso aí. Da maconha você foi parar em qual droga? Para cocaína. Aí eu fiquei na cocaína um bom tempo e comecei a trabalhar, né? Quando eu trabalhava, eu usava droga e aquilo ali me deixava acordado, porque eu trabalhava de vigilante à noite, comecei a viajar para São Paulo, para esses lugares, e comecei a usar intensamente a droga, né? Para ficar acordado, para aguentar as viagens, que era de bate e volta. E acabei viciando. E em São Paulo eu conheci o crack. Comecei a usar crack lá e aquilo ali viciou mais ainda. E foi uma decadência total, quase perdi minha família. A minha esposa estava muito triste com isso, apesar de ela usar também, né? Mas aquilo ali, eu comecei a vender as coisas dentro de casa, comecei a vender as coisas dos meus filhos, né? Eles eram pequenos ainda na época. E isso trouxe uma destruição dentro da minha casa. E teve um traficante, né? Que certa vez ele falou, rapaz, se você parar de usar droga, o crack, a gente coloca você na boca. Aí me engajei na boca, comecei a vender droga, e tinha a disposição de ir buscar quando acabava, ir num bairro, buscava, trazia, não tinha medo, né? E aquilo ali foi cada vez mais afundando, até que um dia teve uma ação da Polícia Militar, fui preso, fiquei detido numa DPJ, consegui fugir do DPJ depois de 3 meses, fiquei foragido. E nesse tempo que eu fiquei foragido, eu tentei parar, mas não consegui, né? E voltei para o crime de novo, tentaram me matar por várias vezes, fui até baleado na mão já, né? E isso aí, fui pensando, revendo a minha vida, vendo a situação. Nesse meio termo, a minha esposa foi presa também. Então, aí eu foragido, minha esposa presa, a minha mente ficou pior ainda, porque eu ainda entrei mais a fundo. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, então, o que aconteceu depois de todo esse relato, o que ainda aconteceu de pior, a que fundo do poço você chegou. Daqui a pouquinho você conta pra gente. E o Michael, no caso aqui do amigo, do Adley, né, foi uma curiosidade que o levou para as drogas. E a sua história, o Adley? Perdão. Michael. A minha história não foi... foi amigos que vinhamos a ter, né? Que eu vinha a ter amigos, curiosidade de ir, amigos de sensação de poder, de querer ser mais do que os outros. Aí eu vim entrar na maconha. Influência, então? Influência de amigos. Aí eu fui para a maconha. Aí, com certo tempo, fui para a cocaína. Aí da cocaína foi indo a cocaína, mas é que nem você falou, a influência dos pais, tá olhando, tá sempre fiscalizando, é a melhor coisa que tem, porque se não tiver, porque eu não tive essa influência de pais olhando como que eu chegava, como que eu estava, o que eu fazia, o tempo de casa que eu chegava no horário, isso ia me soltava, isso me deixava solto. Então nesse soltar, aonde veio essa influência de amigos que já usava, onde eu comecei a andar com eles e comecei a usufruir também. Isso na época você tinha 14 anos? Tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Pai e mãe, vó, avó, atenção família, vamos falar para a família inteira, né? Família. Você que já teve um relato parecido com esses aqui na sua família, em casa, já viveu algo também no seu passado, manda pra gente o seu relato. Daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para os nossos comentários, porque isso acende um alerta. E essa fala do Michael, doutora Natália, mostra que às vezes, quando o pai e a mãe vão se dar
conta de que o menino, de que a menina está envolvido com coisa errada, talvez já esteja mais enraizado. Quais são os sinais que a gente pode perceber isso ainda enquanto há tempo? É muito importante a família ter um diálogo, né, com esses adolescentes. Isso tem crescido cada vez mais e, às vezes, eles mudam o comportamento, ficam mais irritados, né, param de socializar e costumam andar, às vezes, com companhias que os pais veem que estão ali fazendo algo errado, escondido. Então, é muito importante o diálogo, né? É muito importante, por exemplo, na escola, que existam ações que falem sobre isso, né, para que esses adolescentes eles possam entender os riscos associados ao uso das substâncias. Já chegou o comentário aqui, o Júnior de Aracruz falou: me libertei das drogas. Hoje eu sou prova viva de que é possível recomeçar com força, coragem e fé. Um dia de cada vez, porque eu não só fumava maconha, eu comia. Olha só o relato dele. Pois o vício era enorme. Se eu não fizesse o uso 2 ou 3 vezes por dia, eu enlouquecia a ponto de vender roupas, calçados. Vocês também chegaram a esse ponto aqui, igual do Júnior de Aracruz, que tinha que fumar diversas vezes ao dia, que senão também enlouquecia? Senão não dormia. Tinha que fumar para dormir, para comer, né? Para fazer fazer os atos sexuais, né? Tinha que ter a influência da maconha, virou rotina, né, para mim nessa época. E aquilo ali foi cada vez mais desgastante para mim. E teve uma época que a maconha já não fazia mais efeito. Foi aí que eu comecei a partir para a cocaína. Vocês imaginavam que aquele cigarro de maconha, que aos 18, aos 14 anos, que vocês usaram por influência, por curiosidade, pudesse fazer todo esse estrago na vida de vocês? Na época, não. Na época, eu nem fazia. Quando o adolescente acende, enquanto isso, vocês não tinham essa noção, essa percepção de que ponto vocês poderiam chegar? Não, nem sonhava, nem imaginava. E quando eu decidi sair, eu ficava me perguntando por que eu entrei nisso. E foi uma luta, foi uma batalha. Várias vezes passei em clínica, tomei remédio e nada ajudava. Aí o que me ajudou foi a fé, acreditar. E você, Maico, imaginava isso? Não imaginava. Sempre queria mais, não imaginava que eu não ia chegar até o crack. Até usar pé de crack, eu nunca ia imaginar, mas com certeza há recuperação, que nem foi a psicóloga falou, que sempre tem que ter um diálogo com as pessoas. Mas esse diálogo após o descoberto, ou até antes, para que não possa chegar nesse momento até. Então, sempre tem a mãe, o pai, o avô, a avó, tem que ter um diálogo com aquela criança, com aquele adolescente, para que ele não possa chegar até a certas influências, para ele não poder evitar. Você então, sentiu falta desse diálogo? Sim. Se eu tivesse um diálogo melhor, eu não teria chegado. A minha história seria diferente, vamos se botar assim. Minha história seria diferente. Que tipo de diálogo que você indicaria hoje dos pais terem com os filhos? Como que seria esse diálogo? Um diálogo aberto e mostrar o que acontece com as pessoas, porque é 2 caminhos, né, que a gente fala quando a gente está usando ou quando está vendendo, ou é a cadeia ou é a morte. Então, um diálogo aberto, a falar com eles qual é o problema que pode dar, futuramente o que pode dar, até mesmo dentro de casa. Então, não é só aquela pessoa que está correndo um risco que está usando, é a própria família também que corre um risco também, de ele estar devendo, pegar, a gente começa comprando, depois pega fiado, daqui a pouco vem um traficante, vem na casa, invade, pega a família. Então, tem que ter um diálogo para que pode evitar diversas coisas. Mas, às vezes, na cabeça do adolescente, o pai e a mãe tentam conversar. Ah, mas papai e mamãe é careta, doutora Natália. É verdade. Ah, entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Vocês devem ter tido, talvez, algumas conversas não tão profundas, mas, às vezes, de um parente um pouco mais distante, de um pai, de um amiguinho na época. Só que é tão difícil, ainda assim, principalmente nessa faixa etária, né, fazer com que essa informação chegue. Por quê, doutora? Por conta que, muitas vezes, esse adolescente, ele não tem a noção, ele não tem nem a maturidade cerebral ainda. Então, ele não tem, muitas vezes, essa flexibilidade mesmo para entender os riscos, né? E acha que os pais estão cobrando muito. Então, tem muitas questões aí que estão envolvidas.
E é muito importante, por isso que é muito importante a escola também trabalhar isso, né? Para tirar um pouco também só ali do papel dos pais, né? É importante que esse adolescente, numa consulta médica, tenha ali, né, isso questionado, se já teve contato com alguma substância ilícita, se já fez uso de álcool, né? A gente sabe que muitas vezes a porta de entrada é a bebida alcoólica, é a maconha, né? E que isso começa aí muito precocemente. Então, muitas vezes de forma recreativa, muitas vezes de forma, como por exemplo, ele falou, eu trabalhava dirigindo, eu usava cocaína para ficar acordado. Tem gente que usa maconha para dormir, né? E às vezes usa até de uma forma, entre aspas, terapêutica, acredita que está usando de forma terapêutica, só que a situação vai escalonando, né? Como ele citou, a maconha depois de um tempo não fazia mais efeito, e isso justamente é um mecanismo das drogas. A droga ela faz efeito até determinado tempo, depois o organismo ele se acostuma, né? A gente chama isso de tolerância, o organismo ele cria ali uma tolerância e a pessoa tem que usar doses cada vez maiores para que aquela substância faça efeito. Em algum momento a substância deixa de fazer efeito e a situação vai escalonando. Então, nesse tratamento, nessa avaliação, é muito importante que o médico psiquiatra avalie de que forma foi escalonando, qual foi a substância que iniciou, né, de que forma isso foi aumentando, quais foram os motivos que deram início a esse uso. E uma situação que é muito importante falar é que muitas pessoas que começam o uso de substância, eles começam, às vezes, por uma patologia psiquiátrica. Então, às vezes, uma pessoa ansiosa usa maconha para dormir, usa maconha para desacelerar os pensamentos e acaba ficando dependente. Às vezes, uma pessoa que tem depressão, que está cansada, prostrada, sem energia, não consegue, muitas vezes, ter ânimo para fazer as coisas, começa a usar uma cocaína porque é uma droga estimulante, que dá energia, que dá ânimo, que dá vigor. Então, muitas vezes, uma doença pode desencadear o uso de uma substância e isso chegar a uma consequência, né, onde a pessoa se perde no meio desse caminho e acaba, né, chegando numa situação trágica. Diante dessa sua explicação, então, se torna alarmante esse dado que a gente trouxe no início aqui do programa, que, de acordo com a Fiocruz, né, 7,7% dos brasileiros, ou seja, aproximadamente aí 14 milhões de brasileiros, admitiram que já fizeram uso de maconha. Então, quer dizer, são pessoas, a gente está falando de 14 milhões de pessoas, e isso dos que admitiram, fora os que contaram mentira, né? Os que omitiram aí a pesquisa. Quer dizer que são 14 milhões de pessoas colocando em risco a sua história de vida? Exatamente. Colocando em risco a sua e, às vezes, a dos outros, né? Então, é muito importante ter essa conscientização, é muito importante mostrar as consequências, né, do uso abusivo de substância. E é muito importante entender que a droga não é remédio, não é um caminho. Existe tratamento, existe caminho, né, existe a oportunidade de pedir ajuda. E é só mediante ao reconhecimento dessa doença e do pedido de ajuda é que essa pessoa realmente pode receber ajuda. Olha só esse relato que chegou pra gente. Olha, a droga, ela destrói todos ao seu redor. O pai e a mãe, quando descobrem, os filhos já estão afundados. Eu descobri quando meu filho já estava na decadência. Aí presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer agora aqui para os dois, você aí de casa. Aonde vocês escondiam as drogas de vocês? Você com 18 anos, você aos 14. Presta atenção, pai e mãe. De que maneira? Onde vocês escondiam? Escondido do lado de fora, né? Geralmente, a lajota, pegava, colocava ali, escondia. Ou às vezes, né? Porque minha avó já era de idade, né? E então ela não tinha muito isso. Ela sempre me alertava, falou, falaram comigo. Você vigia que isso aí vai te trazer uma coisa ruim, né? E depois, com o tempo, minha avó me chamava atenção, eu guardava isso no guarda-roupa, só não deixava ela ver. Mas levava para casa, deixava na bermuda. Vai tomando confiança? Vai tomando confiança. Aí depois que eu me casei, né, que já normal, eu e minha esposa usavam. Já ficou escancarado em casa? Ficou. Tanto que na época que eu entrei para o tráfico, a minha casa era uma base. Né? Lá em casa, no porão, guardava a cocaína, ou a maconha, as armas, né? E na minha sala, na minha cozinha, era onde a gente endolava as drogas. Então, eu tinha ali aquele acesso, né, de muita droga. A gente fazia 6 quilos de cocaína disso aí em uma semana. Então, sempre estava fazendo a droga ali. Então, aquilo ali que me viciou cada vez mais. Ainda mais quando começa a envolver dinheiro também, né? Então, você entra numa máquina, né? E com você, onde que você escondia a droga que você usava? Como é que você tentava driblar seu pai e sua mãe? Eu escondia em vários lugares. Bermuda,
guarda-roupa, no travesseiro, botava dentro do travesseiro, dormia sentindo o cheiro dela porque estava no travesseiro. É coisa rara você ver uma mãe fazer uma vistoria no guarda-roupa do seu filho. É coisa rara, isso até abrir a mochila, né? Abrir mochila de escola, principalmente, abrir a mochila, quando ele não está vendo, as bermudas dele vai lavar, já lavaram roupa minha com droga minha lá dentro, que estava no bolso que eu tinha esquecido, de tanto usar que eu tinha esquecido. Então, vários locais, mesmo dentro de casa mesmo, no quintal, mas eu morava em apartamento, então eu botava no guarda-roupa, botava no travesseiro, botava na bermuda, então vários locais. Então, é bom que a mãe, os pais, olhem, quando ele não está em casa, olhem o guarda-roupa dele, finge que para ele não ter uma discussão, finge que está arrumando o guarda-roupa, a mochila, as bermudas, sempre quando vai lavar, olha as bermudas, que com certeza, se ele está usando, ele vai encontrar algo. E pai e mãe, façam isso com a mente aberta, se atualizem, né, doutora? Porque às vezes você vai se deparar com um negocinho ali que nem você vai saber o que é e vai passar batido. Sim. Tá aí a importância da gente ter esse diálogo, da gente se atualizar, tá perto, doutora? Com certeza, e é muito importante orientar esses pais, né, sobre a importância do acolhimento, né? Se esse adolescente ele está utilizando, como eu falei anteriormente, ele pode ter um transtorno mental. Inclusive, um dado importante é que o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma das doenças que mais gera a comorbidade com o uso de substância. Então, às vezes, essa criança nem recebeu o diagnóstico, está num sofrimento, se está utilizando, pode realmente estar numa situação de sofrimento agudo, com necessidade de escuta, de acompanhamento, de acolhimento, e não de julgamento, não de punição, né, de surra, enfim. Então, é muito importante que os pais tenham essa consciência de que, nesse momento, o acolhimento é o mais importante, porque é isso que vai poder ajudar essa criança, esse adolescente e esse adulto, né, a sair dessa situação. Adler, o nosso tempo está acabando, mas eu deixei uma pergunta no ar que eu aposto que os nossos telespectadores ficaram curiosos com isso. A que ponto você chegou naquele momento que eu te interrompi, que você falou assim, que depois ainda chegou mais ainda ao fundo do poço? Que eu fui preso, né? Ali, tomei uma condenação, né, alta, e ali eu comecei a compreender aonde eu estava e o que eu fiz. Né? Minha família tendo que me visitar no presídio por vidro, meu filho chorando, a minha filha, a minha esposa. Então, aquilo ali me deu um despertar. Foi quando eu comecei a entender. Foi ali que caiu a ficha, né? Falei, nossa, onde eu estou? O que eu fiz? E agora eu tenho que pagar. Vou ter que pagar pelo que eu fiz e vou sair daqui, vou mudar de vida, vou ter uma vida totalmente diferente. Gente, que bom que vocês usaram tudo o que aconteceu na vida de vocês hoje para estarem aqui no programa. Eu tenho certeza que se a gente conseguir ajudar uma pessoa que está do outro lado ali do Fala Espírito Santo, em casa, no trabalho, às vezes no ônibus, assistindo o programa, a gente está cumprindo o nosso papel. E vocês não vieram aqui à toa. Eu tenho certeza que há um propósito por trás disso. Obrigada, Maico, pela sua participação. Obrigada, Adler. Que bom que a história de vocês hoje serve de inspiração. E doutora Natália Gurgel também, sempre contribuindo com a gente. Muito obrigada pela parceria também, viu, gente? Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Parabéns.